Boa noite, pessoal. Mais uma vez, mais uma live, mais uma semana. Bom ter vocês aqui com a gente. Para quem está chegando aí, nosso boa noite. Para quem está assistindo depois, um bom dia, uma boa tarde. Vou aqui agora convidar a Amanda para a gente poder. Live número 28. Estamos aqui semana a semana, dia segunda-feira, outro dia na terça-feira, sempre trocando ideia e conversando sobre vários assuntos de longevidade. A Amanda já chegou feliz da vida aí, ó, Eu dançando tudo. cheguei! Oi, gente! Boa noite! Eu cheguei porque, cara, já entrou assim virado. Hã? Tem que comemorar, já entrou do jeito normal. Olha Ah, que é lindo. verdade. Não filmou Viu? a mesa hoje, né? Hã? Não filmou a mesa hoje, né? Não. Bom, se eu fosse filmar a mesa, ia filmar desenho do Heitor, então tá bom. É isso que importa. É verdade. Boa Ó, noite para quem está entrando, boa noite para quem vai ver o replay. Sejam bem-vindos aqui na nossa nave Cocum. título da live tá aí. Bora falar sobre procrastinação hoje? Partiu, né? Procrastinação, essa coisinha assim que acho que todo mundo passa com alguma coisa e que não é um prato muito saboroso de consumir quando a gente vai passando, né, Wallace? Pois é, faz a gente perder muito tempo, né? Hum, Procrastinar não é nada legal, porque às vezes a gente tem sonhos, tem objetivos para poder alcançar, e quando a gente começa a procrastinar, isso vai ficando para trás e não dá uma sensação muito legal para a gente. Mas é uma coisa muito comum que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, muito. aqui no Bora, como a gente pensa sobre longevidade, pensa num processo bacana de vida ao longo do caminho, a gente tem que falar sobre aquilo que pode impactar esse caminho, né? Essa nossa caminhada. Então vamos lá, vamos falar de procrastinação. Aí só lembrando, como inicialmente a gente sempre gosta de fazer, avisando o pessoal que assiste às nossas lives, que a gente divide ela em três momentos. Primeiro a gente conversa sobre dados, né? A gente busca alguma informação científica, alguma informação, né, de jornalismo ou algum dado importante que a gente gosta de trazer aqui para falar sobre o assunto. Depois a gente entra no conteúdo em si, a gente bate um papo sobre aquilo que a gente buscou e trouxe e acho que é importante conversar. E no finalzinho a gente fala sobre as dicas. Geralmente são coisas que a gente já usa pra gente que funciona, né? Vamos dar uma boa noite aí pro pessoal que tá entrando, né? Tiago Larinha, Lala Olá, também, sejam boa bem-vindos. noite, amiga. Boa noite, mãe. Sejam Sejam bem-vindos aqui bem-vindos. conosco. Vamos falar, linda. Até Vamos agora falar eu tô sobre aqui esse. até agora eu tô na cota aqui, né? Várias mulheres na sala, só eu aqui de homem. Mas a rapaziada Você vai tem entrar já ficado já. na cota, né, moço? Então é isso. Aproveite, bendita o fruto. É verdade. A Sim, rapaziada vai entrar já já. isso Então, aí. como a gente sempre gosta de dizer, a gente faz aqui um período mais ou menos de 40, 50 minutos, mas se passar um pouquinho, no máximo uma hora. Não passa disso A não. gente está buscando, mas fica ali entre 50 e uma hora, já para avisar para quem está entrando na live, A né? gente, Quando a gente consegue menos, a gente nem gosta de ótimo. falar, né? Aqui a gente é câmera escondida, né? É como a gente conversa. É, Enfim. então Então vamos vamos lá. lá. Falar um pouquinho dos dados da procrastinação. Vamos. Anota aí. Primeira coisa, você sabe definir o que é procrastinação? Que a gente vai trazer procrastinação a não procrastinar. Gente, a Lala é a pessoa mais organizada que eu conheço em relação ao armário, essas coisas, e isso é bom para a gente não procrastinar. Já vou incluir isso daqui na dica também, que a gente não tinha lembrado. Organização pessoal é É verdade. fundamental. Oi, É verdade. Evandro, oi, tio Sérgio, boa noite aí. Boa noite, falei da rapaziada ia chegar. Linda, você também me ajudou muito. E vamos lá. Procrastinação. Você que está entrando aí, você sabe definir o que é procrastinar? Essa é a É. primeira coisa. Porque a gente vai falar definição já já. Uhum. Mas a gente hoje está meio que. Eu não vou falar moda porque eu não gosto dessa expressão, né, Wallace? Igual que a gente fala empoderamento e tal. Não. Procrastinação é uma palavra, é uma ação
é um verbo que ele tem um fundamento e se ele está sendo muito falado é porque é uma ação que está sendo muito realizada ou deixar de ser realizada. A Lala já colocou ali, enrolar para fazer as coisas. Exatamente. É a gente enrolar sabendo que tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente não mensura o prejuízo para isso. Então, a gente procurando algum dado aqui sobre procrastinação, a gente vê que isso não é uma coisa muito fácil de mensurar. A Lala, que é dessa parte acadêmica, também, a gente coloca um período de 10 anos, né, amiga, para poder dizer que um artigo é mais recente. E esse daqui, a gente buscando e tal, uma pesquisa mais popular, para ficar aqui mais tranquilo, para poder falar. O mais recente que a gente achou foi 2013. Muitos dos artigos atuais é para entender o mecanismo neurológico da procrastinação, que não é a intenção. Então, assim, a maioria das pesquisas... Oi, Nelly, boa noite, querida. A maioria das pesquisas são feitas com estudantes, a galera que está lá na faculdade, porque também é mais fácil fazer, corre o questionário e tal. E também, na faculdade, é mais fácil a gente procrastinar, né? Para estudar prova, para poder fazer um monte de coisa maneira e deixar o importante para cima da hora, que vai deixando a gente desenvolver hábitos procrastinatórios quando entra na vida profissional. Por quê? Porque durante a faculdade a gente dá conta de fazer tudo que a gente está a fim de fazer, estudar na véspera da prova e passar. Então, isso já vai sedimentando, aqui já é um spoiler para ver o que vai sedimentando na vida adulta. Então, assim, 50% das pessoas que foram pesquisadas têm prejuízos significativos devido a essa condição de procrastinar. Só que, o que os autores aqui colocam, né? São autores brasileiros, o nome do artigo, o título do artigo é Procrastinação e Terapia Cognitivo-Comportamental, uma revisão integrativa. E o que eles colocam? Está na Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, é uma revista brasileira e é uma coisa que tem mais a ver aqui com a nossa realidade no Brasil. Que 15 a 20% dos indivíduos adultos têm hábito da procrastinação e esse número vem aumentando cada vez mais. E a gente precisa entender esses fundamentos, né? Para a gente entender o que faz com essa treta aí, porque isso tem tudo a ver com longevidade. Quando a gente procrastina com 20 anos, a consequência é uma. Quando a gente procrastina com 40, gatos, ó, é outra. Oi, Renan. Oi, Renan. Seja bem-vindo. A Nelly colocou aí, ó, esse assunto pega por aqui, rainha de procrastinar. Ah, Nelly, então fica aí até o final para a gente pelo menos entender isso aí e tentar evitar o máximo, né? Porque a gente também já reconheceu vários aspectos aqui que a gente procrastina bastante. Pois é. Estudar para essa live, né, o Wallace, a gente falou assim, a gente procrastina. Que pineta, né, da Gislene, que bosta. Então, assim, a parte dos dados, né, como a Amanda falou aí, a gente vê que tem já um tempinho, mas ela é importante para mostrar para a gente quanto que o número cada vez maior de pessoas reconhece que procrastina, outras ainda nem reconhecem, porque às vezes é um comportamento até irracional, né? E a gente vai percebendo quanto que isso afeta a gente, né? Conforme a gente vai passando, né, o nosso intervalo de tempo, de vida no trabalho, na família, a gente vai criando sonhos, vai criando expectativas, vai criando objetivos para alcançar. E em grande parte das vezes, alguns deles a gente vai deixando para trás, não sabe por quê, vai deixando de fazer algumas coisas pelo cansaço, enfim, por outras coisas que a gente vai ver aqui também. E vai gerando um sentimento na gente de frustração. Essa ideia principal da procrastinação é justamente esse sentimento ruim que a gente fica de que está se sentindo frustrado, está se sentindo culpado por não ter colocado em prática aquilo que a gente pensou. Então, vamos primeiro falar um pouquinho, Amanda, sobre o que é a procrastinação, né? Qual é a ideia dessa palavra e como é que a gente viu a definição dela e como é que a gente pensa também, né? Então, o que é a procrastinação? Primeiro que a procrastinação, primeira definição que a gente vê, é quando a gente deixa as coisas para depois. Alguns acreditam que de propósito,
e outros de uma forma até irracional. Então, é quando a gente atrasa de uma forma, às vezes, desnecessária, de uma forma, às vezes, pensada, de outras vezes, uma forma não pensada, para tomar decisões, né? Para a gente tomar algumas Uhum. decisões, ou para realizar alguma tarefa. A gente vai empurrando, 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 e vai ficando com aquela sensação de frustração que a gente gostaria de fazer. E aí, qual é a treta disso tudo, né? Como a Amanda gosta de falar, para a longevidade, né? Isso vai, com o tempo, prejudicando a nossa saúde, vai impedindo que a gente também possa chegar nessa vida que a gente tanto almeja. Quando a gente olha para frente e imagina a vida que a gente quer viver, a gente projeta aquele futuro eu, né? Que é naquela nossa pessoa vivendo no nosso melhor estado de espírito, de ânimo, de conquista. Quando a gente olha lá para frente e olha para a gente mesmo vivendo naquela forma, no nosso futuro eu, a gente sabe que ao longo do caminho tem uma série de etapas que a gente vai buscando tomar decisões, vai buscando fazer escolhas, vai criando objetivos, buscando eles. Então, ao longo do caminho, quando a gente vai, muitas vezes, procrastinando, a gente vai ficando com essa sensação de frustração e de culpa. Então, o que é aquele procrastinador típico, né? Se a gente puder botar assim, o que é o procrastinador típico, né? Aquele que passa tempo demais. Fala aí, mano. Tirando soneca, tempo Pois demais é, vendo Netflix. pois é, vendo Netflix, tirando soneca, vendo TV, jogando videogame, olhando para a parede e mexendo no celular. Porque eu estava até falando com a Wallace, mostra o livro aí que você usou como base. Olha, Um livro a gente muito usou esse livro bacana. aqui, que é muito interessante, quem depois quiser procurar para poder comprar, vale muito a pena, que se chama O Fim da Procrastinação, do Peter Ludwig. Ele está ao contrário aqui por causa da câmera, né? Mas depois quem procurar, vai ver que a capinha dele é bem diferente, ele tem um formato também bem bacana, menorzinho do que outros livros, e bem interessante o conteúdo dele, tá? E aqui a gente está também usando como conteúdo, além do artigo que eu citei, esse livro que o Wallace mostrou, Napoleão Hill, que fala muito sobre mente, sobre mentalidade, o Joel J, que também fala sobre isso, nossas vidas, porque todos somos um pouco procrastinadores e toma por causa disso. E também a Flávia, eu esqueci o nome dela, o sobrenome dela, mas ela trabalha com essa questão também da gente lidar com a nossa criança interior para identificar emoções que se repetem na vida adulta e a gente atacar, trabalhar em cima da causa na terapia. Então, a gente está usando aqui fundamentos psicológicos também. Então, quando a gente olha o clássico, pô, tirar soneca, ver TV e tal. Mas vamos lá aqui, pela galera que a gente conhece aqui, que já está na live, nós dois. Uau, você tem tempo de tirar soneca durante o dia? Ver TV? Jogar videogame no final de semana, né? Olhar para a parede sem fazer nada. Não. Então, assim, a nossa galerinha aqui de 40, 50 anos procrastina atividade física, a gente procrastina muitas coisas, a gente estava tendo um papo muito sincero aqui entre nós dois, que a gente tem as nossas procrastinações. A grande questão da vida adulta, muitas vezes está relacionada ao celular. Mas a gente não procrastina porque vê o celular. A gente usa o celular como uma fuga para o que a gente quer procrastinar. Então, o buraco é mais embaixo. E a proposta aqui é a gente falar dessas questões que levam a gente a não querer fazer determinada atividade. Porque nem sempre é por preguiça. É essa a questão. Muitas vezes está relacionada a outras causas. Então, assim, essas questões aqui de tirar soneca, de ver TV e tudo mais, muitas vezes escondem uma raiz que leva a pessoa a preferir fazer outra coisa e procrastinar uma atividade que é para fazer. E essa procrastinação, muitas vezes, ela é disfarçada de não ter tempo para aquela atividade X, né? Ou a gente preferir fazer uma atividade Y.
ou se sobrecarregar num determinado trabalho para não fazer uma outra coisa que às vezes poderia ser até melhor, mas vai ter uma consequência que o nosso inconsciente evita. Então, é sobre essas coisas que não são óbvias que a gente está aqui para falar hoje. E o que é comum na procrastinação? Boa noite para a Cláudia, que entrou também, tá? Oi, Cláudia, boa noite. Qual é a questão da procrastinação? A gente sabe que a gente está procrastinando quando a gente tem aquela ressaca moral depois, né, Wallace? Que é essa culpa, essa frustração. E entra um looping, né? Porque procrastinação chama procrastinação. Então, é bom a gente entender isso, porque existe uma diferença entre procrastinação, preguiça e relaxamento, né, Wallace? Que o gente coloca aí. Vamos lá. Então, a procrastinação é diferente da preguiça pelo seguinte, o preguiçoso, ele realmente não quer fazer nada e ele está bem com isso, né? Agora, o procrastinador é aquela pessoa que quer realizar algo, às vezes não sabe como fazer, ou não faz, ou troca uma atividade por outra, como você deu o exemplo aí, e depois se sente mal com isso, né? Então, às vezes a pessoa quer cumprir algo, mas ela não sabe como fazer, né? Então, a gente tem, se a gente pudesse colocar assim, né, em círculos, assim como está no livro ali, né? A gente tem as coisas que a gente deveria fazer, a gente tem as coisas que a gente gostaria de fazer e tem as coisas que a gente faz quando está procrastinando, que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, aquilo que a gente falou um pouquinho já no início aqui, a gente muitas vezes vai fazendo planejamentos de decisões a tomar, de objetivos a alcançar, e no meio desse caminho a gente sabe o que deveria fazer. A gente tem uma ideia de onde a gente gostaria de chegar. Mas nesse meio do caminho, a gente vai trocando atividades por outras, vai deixando de tomar decisões, vai deixando de buscar os nossos objetivos e a gente acaba procrastinando. Agora, tem uma outra diferença também entre procrastinar e relaxar, né? Então, procrastinação não é relaxamento. Por quê? Porque relaxando, você recarrega suas energias. Então, você teve muitas atividades, escolheu tirar um dia off, foi para a praia no final de semana, de repente, durante a semana, você escolheu fazer uma sessão de massagem, né? Como a Amanda sempre gosta de falar que ela gosta de fazer. Então, nesse momento, você está no relaxamento. Aquilo aí não é procrastinação. A gente precisa tirar essa diferença. E a procrastinação... E vai gerar energia, né, Wallace, para poder fazer outras coisas. Então, o relaxamento, ele vai te trazer energia. A procrastinação vai te deixar esgotado. Porque mentalmente você fica pensando, eu tinha que estar fazendo aquela coisa, eu queria ter feito aquela coisa e ficou para trás e eu acabei acumulando. Ainda tem esse outro aspecto, né? Quanto menos energia você tem, ou seja, quanto mais você vai procrastinando, né? Maior é a chance de você ficar protelando sempre. Então, às vezes, a Amanda mesmo gosta de falar, né? Uma sessão de massagem ajuda a dar aquela recarregada nas energias para evitar a procrastinação depois. Exato. E tem gente que às vezes entra num momento de relaxamento e não consegue separar isso da procrastinação e fica se sentindo culpado por estar relaxando também. Eu me lembro na época que estava estudando para concursos, que em vários momentos eu sabia que eu estava esgotado, eu sabia que eu estava além do limite que eu suportava estudar, e quando eu dava uma parada para poder dar uma relaxada, eu ficava me sentindo culpado porque não estava estudando. Olha só que coisa. Então a gente precisa saber separar as coisas, não tem isso. Tem que ter inteligência emocional para saber quando colocar cada caixinha dessa. Então é bom a gente diferenciar por isso. Porque procrastinar é você deixar as coisas para depois, né? Você ficar preguiçoso, você não está nem aí para as coisas e quer realmente ficar na preguiça. E relaxar é onde você vai recuperar suas energias. Então, sabendo dessa diferença, galera, quando estiver passando do ponto, estiver cansado e você precisar relaxar, relaxe, sem culpa. Porque você precisa recarregar as energias. Exatamente. E assim, quanto menos energia a gente tem, por que é importante isso que o Wallace está falando? Só parar aqui para dar uma boa noite para a Jaque e para o Nando. Oi, amigo. Sejam bem-vindos aí. Ah, parabéns! Eu ainda não fiz o meu. Também procrastinei, porque é chato e eu achei mais legal viver. Mas eu estou falando online, gente. Não façam isso, tá?
Sinais de procrastinação ao vivo. Exatamente. Aqui é um fala que eu te escuto, gente. Aqui a gente fala nossas fraquezas, ninguém quer ser perfeito, enfim, é isso. E isso que o Wallace colocou é fundamental, principalmente aqui para as mamães. Eu sempre trago as mamães para a live, né? Eu tenho empatia por elas. Quanto menos energia a gente tem, é mais fácil a gente protelar o que é importante. Porque normalmente o que é importante é o que virou urgente, exemplo, imposto de renda, e o que é complexo. Algumas coisas são mais complexas, a gente deixa para frente. E a gente adentrando nesse assunto da procrastinação, isso é uma coisa que eu já levei também para terapia, porque eu falei, cara, o Wallace fala que eu sou executora, né? Eu gosto de realizar, fazer, construtora e tal, Mas tem atividade que eu procrastino. E não é muito do meu perfil. E eu parei para olhar isso. E foi quando eu comecei a ler algumas coisas sobre isso e trocar ideia também com o Wallace sobre pontos que a gente não acha que são causas, né? E fazem sentido quando a gente começa a observar um pouco mais. Então, assim, por que a gente procrastina? Relembrando, procrastinar é deixar de fazer alguma coisa e ter a sensação de culpa depois. Esse deixar de fazer alguma coisa pode ser de propósito ou de maneira irracional. Mas vai dar esse sentimento porque, no fundo, a gente sabe que precisa fazer aquela determinada coisa. Pode ser porque a atividade é chata, pode ser porque a atividade é trabalhosa. Aí a gente evita o nosso inconsciente, que é o que for mais cômodo. Então, se aquilo dá trabalho, ainda que seja importante, a gente evita. Até que deixa para cima da hora e faz de um dia para a noite, achando que é o AIS do sei trabalhar bem sob pressão. Não é mesmo? Porque não vê sentido na atividade, é um motivo também, tipo, cara, para que eu vou fazer isso? Aí deixa para depois até que se torna urgente. Isso normalmente acontece no trabalho, quando a gente tem alguma atividade que a gente não vê muito sentido, né? Agora, 2 pontos muito interessantes. Muito importante isso, tá? Gente, presta atenção no que eu vou falar, porque isso daqui é treta da vida adulta. Então, isso daqui é treta acumulada. Olha lá, a Nelly falou, planilha financeira. Odeio. Pois é, principalmente quando se faz transição de carreira e se torna empresário, autônomo. Vai ter algumas atividades agregadas que, cara, é chato para um dedéu. Vamos falar o português claro, né? Então, qual é esse primeiro motivo não óbvio? A gente pode procrastinar porque a gente tem medo do que vem de consequência daquela atividade ou decisão. Aí a gente vai protelando. A gente já sabe o que tem que fazer, mas protela. Exemplo, isso já aconteceu comigo. Ter um documento ou alguma coisa para escrever ou alguma atividade que a consequência daquilo pode dar ainda mais trabalho ou gerar um desconforto em outras pessoas. Eu não quero admitir para mim que é isso, mas você vai deixando de lado. Essa situação específica eu tive que levar para terapia. Por que eu não estou fazendo isso se eu já fiz isso tantas vezes? E com exercícios, ela me mostrou que eu estava procrastinando aquela decisão, porque aquela consequência ia movimentar muitas peças. Então, e foi interessante, porque eu comecei a observar que quando a gente não é preguiçoso, não procrastina, por exemplo, atividade física, que é uma coisa que as pessoas procrastinam classicamente, a gente dá um jeito, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar. E qual é a outra situação? Ou, por exemplo, uma separação. Quem fala sobre esses 2 motivos que eu estou falando é a Flávia Ramos, ela é socióloga, o perfil dela é muito legal. Ela fala sobre essas questões que às vezes a gente desenvolve desde a infância e que afetam comportamentos na vida adulta. Ou, por exemplo, uma decisão de um término de um relacionamento ou um afastamento de um trabalho que a gente está. E a consequência, às vezes, vai ser a família falar que aquilo
você é doido, vai ficar sozinha e tal, pô, mas fulano é tão legal, ou você vai ficar sem emprego, mas aquilo é seguro, você é servidor. E a gente sabe que quer aquilo, às vezes já tem como fazer aquilo, mas aquilo vai te desconectar de outras pessoas que serão contra. Então a gente procrastina, colocando outros medos como a causa. Então, são decisões emocionais que são procrastinadas. Qual é a outra coisa? Que isso daqui acontece mesmo. Porque temos medo do nosso brilho pessoal brilhar e das consequências agregadas. E isso, no mundo digital, ele está sendo cada vez mais comum. Quem começa a colocar sua cara a tapa, pode acontecer críticas, ou pode acontecer de a pessoa ir ganhando cada vez mais oportunidades, enriquecer, inclusive, com aquilo, e aquilo, às vezes, afastar ela da família, de determinados amigos, que não vão saber lidar com aquilo. Então, a pessoa se auto-sabota e vai procrastinando, às vezes, postagem, ou parcerias, ou falar bem sobre um assunto, ou se inscrever numa determinada situação, porque sabe que se ganhar, vai brilhar. E aquilo pode te afastar da tua rede de pertencimento. Então, ela atende muitas mulheres que passaram o que na infância? Quando eram crianças, vinham de uma estrutura familiar que tinham menos renda, e alguém da família começou a vencer financeiramente, e o familiar começa a chamar aquela pessoa de arrogante, metido e tudo mais. A pessoa vai crescendo com aquilo dentro dela, como se aquilo fosse negativo, e quando vem a oportunidade de alavancar o sucesso, ela mesmo se auto-sabota e procrastina, e adia. Isso é uma forma de procrastinação que muitas pessoas não se dão conta, que é para evitar seu próprio brilho. Então, assim, o que é importante? Se você está procrastinando alguma situação, decisão na sua vida que não seja o clássico ou não tenha a ver com o seu comportamento natural, é você identificar a causa e agir na causa. E tem perguntas que ajudam nisso, que a gente vai dar na hora da dica aqui também. Dá uma boa noite aí para o teu irmão. Oi, amigo. Seja bem-vindo. Só complementando isso que você está falando, né? É uma coisa que a gente percebeu isso conversando sobre a live de hoje, e é uma coisa também recente, né, que a gente vem já conversando um tempinho para cá, em relação a isso, ao nosso próprio brilho, né? Às vezes, no ambiente onde a gente está, as pessoas estão mais acomodadas a um tipo de vida, ou já têm algum tipo de pensamento ou de comportamento, e às vezes você ali, naquele ambiente, você está incomodado, você sabe que pode oferecer mais, você sabe que pode ser mais. Sim. E a gente fica protelando, sabe? A gente fica protelando agir de uma forma diferente, com medo do julgamento das pessoas, com medo de brilhar demais e as pessoas que estão ao nosso redor nos abandonarem. Então, é uma forma de pensar que é bem válida a gente trazer aqui, porque a gente confunde muito a ideia de ser uma pessoa humilde como ser uma pessoa apagada. E não é isso. Você pode continuar sendo uma pessoa humilde, mas uma pessoa que brilha, porque é uma pessoa que está sempre dizendo para os outros e sempre pensando que você está sempre em busca de aprendizado. Quanto mais você reconhece que não sabe tudo, quanto mais você reconhece que você precisa conhecer mais, fazer mais, isso é um sintoma de humildade. Então, humildade não é se apagar. A gente pode ser humilde brilhando. Até porque, para quem, né, segue, né, e reconhece nas palavras de Jesus, né, aquela importância que a gente também dá, a gente já falou sobre isso como, né, o nosso grande mentor, né? Jesus falou para a gente, brilhe a vossa luz. Jesus não falou para a gente, se apague e fica ali no cantinho. Ele falou, brilha a sua luz. Então, é para a gente poder realmente fazer esse exercício
de perceber até que ponto que a gente está procrastinando ser uma pessoa melhor com medo do julgamento dos outros. Então, é uma forma de procrastinar que às vezes a gente não está enxergando aonde a gente está. E pode ter certeza que quando você brilhar, quando você colocar adiante os seus talentos, as suas habilidades, você vai inspirar outras pessoas. Então, não fique com medo disso, não. Vale muito a pena você colocar para fora os seus talentos e poder levar outras pessoas para um ambiente de luz, ao invés de você ficar preso nesse ambiente de procrastinação e deixando de ser você. Então, é muito bacana a gente falar sobre isso também, né? É uma coisa que a gente não se dá conta, né, Wallace? Nesses eventos aí que a gente está vendo, a gente viu o quanto é desafiador para pessoas como nós, que quando eu falo como nós, a gente não é de berço, não tem ator, atriz na família, pessoas ocupadas, assim, acostumadas com o holofote. Você tem um celular hoje, você pode falar muitas coisas. Então, às vezes, a gente procrastina alguma coisa, achando assim que é perfeccionismo. Uhum. A gente põe nome nessas coisas. E a gente está aqui para chamar atenção para um viés que a gente precisa ter mais coragem. E isso tem muito a ver com a autoestima. Uhum. A gente botou ontem uma pergunta nos stories, que tem no Livro dos Espíritos, e que o Júnior, né, falou com a gente bateu um papo sobre isso, de que por que os bons, por que o mal prevalece ao invés dos bons? E a resposta é porque muitas vezes os bons são omissos e tímidos. Eles têm medo de incomodar. E o mal não, ele está lá ousado. Quando a gente for assim, o bem prevalecerá. Só que brilhar que eu falo, não é só mostrando nada disso. Você mostrar coisas boas, isso dá trabalho. Dá trabalho porque vem o julgamento agregado. Então, às vezes, a gente adia isso por causa do medo do julgamento. É uma procrastinação por medo do julgamento. E essa treta só você pode resolver dentro de você mesmo. Isso tem muito a ver com a autoestima. A causa disso, a maneira de lidar com isso não vai ser uma técnica de tipo, faça isso agora, coloque o despertador, fale com seu amigo. Não! Isso, a procrastinação causada com isso, que é uma coisa comum para nossa geração de 40, 50 anos, eu estou toda arrepiada, é mais embaixo. Isso é uma coisa que a gente vai trazer aqui no futuro, esse olhar diferente, porque isso faz muita gente sofrer. Porque, gente, as pessoas vão falar de nós, independente da gente fazer coisas boas ou ruins. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso é um ponto. Eu quero dar uma boa noite aqui para o Wesley, para Camila, vai Canadá, com 2 sobrinhos meus na barriguinha. Oi, amiga, beijoca na barriga. E para o Clemente. Oi, Clemente, que Deus te abençoe aí no teu coraçãozinho. Aí. Sejam bem-vindos aí todos. E esse assunto de procrastinação, né, a gente até pensou também no seguinte, né? Quando a gente está na fase da infância, muitas vezes a gente é taxado de enrolado, a gente fala pra gente que a gente deixa tudo para depois e tal. Fala um pouquinho sobre isso aí também. Quando a gente é criança, a gente faz muitas coisas espontâneas, né? A gente canta, fala alto e dança e sai pelado do banheiro. Tô lembrando do Heitor. E claro que isso atrasa as atividades que são importantes pro adulto, que é tomar banho, fazer dever e tal. Se a gente não toma cuidado em como a gente chama atenção, o inconsciente da criança vai guardando assim, tipo assim, eita, vou dar um exemplo, então você deixa tudo para depois, não sei o que, na hora que ele tá lá fazendo aquelas danças aqui que você já viu, né? Eita, não sei o que, eita. Então, quando a gente fica ali marretando que aquilo não é para ser feito para poder fazer a rotina do dia a dia, o que acontece? A gente vai estar achando a criança de enrolado, de distraído, de deixar tudo para depois. E a criança, ela vai crescendo achando que é assim. Então, a gente erra 2 vezes. Um pelo rótulo e um por cortar
a espontaneidade dela, sem dizer que o problema não é a espontaneidade, é não fazer as coisas no horário. Então, quando ela cresce, ela fica mais robotizada, mais travada, e isso fecha o brilho pessoal dela. E ela começa a acreditar naquela verdade, que ela é procrastinadora. Só que ela não chama disso, ela chama de enrolado e tudo mais. O Arley botou alguma coisa aqui. José Saramago tem uma bela frase sobre esse tema. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Acredito que se encaixa bem nesse tema de procrastinação, amigos. Concordo. É bem esse equilíbrio aí. Só que a gente tem que saber o que é perda de tempo pra gente também, né? Então... É a manutenção da constância, né? Acho que a ideia dele foi essa, tipo assim, a gente não ter pressa para realizar as coisas, porque isso pode gerar um excesso de escolhas, que a gente vai falar sobre isso também, né? Que gera aquela paralisia de tanta coisa para escolher, mas que a gente não tenha pressa, ou seja, que a gente se mantenha na constância realizando. É bacana mesmo. E agora, quando a gente fica adulto, né, que a gente falou sobre esse lance de deixar o nosso brilho sair, a gente poder colocar para fora os nossos talentos, a gente também tem que ficar ciente de que muitas vezes a gente vai poder ser taxado de uma pessoa arrogante, de uma pessoa metida, né? Mas que isso não atrapalha a nossa decisão, porque quando a gente quer deixar de procrastinar e quer fazer coisas legais que vão inspirar outras pessoas, para o olhar de algumas delas, vai parecer que a gente está sendo metido e arrogante. E não é essa a ideia. Então, a questão da autoestima, que a Amanda falou também, a gente vai ter que reforçar ela, porque quando a gente escolhe tomar algumas atitudes, para algumas pessoas vai parecer que a gente está sendo metido ou está sendo arrogante, mas não é. É justamente uma assertividade sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida. Às vezes a outra pessoa procrastina, não consegue fazer as próprias escolhas e ela está vivendo, às vezes, num momento infeliz da vida. E quando ela vê alguém realizando, a tendência é que ela olhe aquela pessoa e fale assim, poxa vida, eu estou aqui numa tristeza porque não estou conseguindo realizar e o outro está realizando. Eu não gosto disso. E de uma forma, às vezes, até inconsciente, a pessoa quer dizer para você que você não está sendo uma pessoa legal, que você está sendo arrogante, metido. E não é isso. Quando a gente realmente escolhe deixar de procrastinar e a gente passa a executar aquilo que a gente se propõe, as escolhas que a gente quer fazer, as decisões que a gente quer tomar, a gente avança. Como o próprio Arley colocou aí que o Saramago fala, a gente não perde tempo, a gente não fica protelando, a gente anda. E para algumas pessoas, quando a gente age assim, a gente está sendo metido e arrogante, sabe? Como se estivesse só levantando o nariz e olhando para frente. Não é isso, não. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa confusão, né? Agora, tem uma... A proposta aqui é a gente olhar esses pontos cegos. Porque a gente ouviu muitas coisas nesse final de semana, né, o Ala, assim, de pessoas que tinham muita insegurança e se viram adiando dar uma aula, adiando fazer uma parceria, adiando fazer várias coisas bacanas e sacaram que estava adiando porque tem um ônus disso tudo. Então, a gente, caramba, às vezes a gente procrastina decisões, não é porque mexer no celular é melhor. É porque o nosso inconsciente sabe que vai vir algumas coisas ali. Então, se você está procrastinando uma decisão na sua vida que pode ser bacana para você, avalie as causas, avalie sua rede de pertencimento, se ela vai acabar sendo contra e por isso você está ali segurando essa decisão, porque isso acaba impactando sua vida. A gente está falando de longevidade e a vida passa. Exatamente. E quando a gente fala de procrastinação, tem muita gente que fala assim, eu costumo deixar as coisas para cima da hora, para a última hora, porque quando chega na última hora, eu trabalho melhor sob pressão. A gente tem esse estigma também, né, dentro da procrastinação. A pessoa fala assim, não, eu acabo deixando para a última hora, não é porque eu sou procrastinador, é porque eu trabalho melhor sob pressão. Assim, trabalhando... né? Às vezes eu já me dei essa desculpa. Trabalhar melhor sob pressão, na verdade, acontece o oposto. Na verdade, você fica mais estressado, você tem a chance de ser mais ineficaz, ou seja, aquilo que você se propõe a fazer, a chance de você não fazer com tanta eficiência é maior,
e você tende a ficar também com um sentimento de frustração, de culpa, né? Como a gente está falando aqui. Então, toma cuidado, porque uma das coisas que a gente acaba tentando se convencer para dizer que não é procrastinador é dizer que a gente trabalha melhor sob pressão, deixando as coisas para a última hora. O melhor, assim como a gente falou lá no início, você falou com a Dalalá também, é a gente sempre buscar se organizar. Organização ajuda bastante a evitar a procrastinação, porque a procrastinação vai deixar você com as coisas para fazer de última hora e naturalmente vai te gerar mais estresse, mais sentimento de culpa e o que você fizer pode ser mais ineficaz. Então é bom ficar esperto com isso, tá? Tem muita gente que usa esse artifício de que trabalha melhor sob pressão, mas é porque está procrastinando lá para o final. Sabe como é que eu senti a necessidade de mudar isso? Quando o Heitor começou a ter problema de asma. Que aí, assim, de um dia para o outro, eu tinha que resolver o que acontecia com ele e tal. E eu vi que a gente tende a procrastinar muitas atividades quando a gente também arruma muitas atividades. A gente tem que fazer aí uma peneira. Porque se a gente tem muitas atividades e aparece um imprevisto, que foi o que começou a acontecer comigo, a gente vai ter que deixar alguma coisa para depois. Aí você procrastina porque não tem jeito. Só que aquilo gera um monte de consequência e que afeta muitas vezes outras pessoas. Então, assim, a gente precisa, às vezes, reduzir o volume para não vacilar com ninguém. Exatamente. Bem lembrado mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre procrastinação, a gente conversando, né, e pensando como é que as coisas funcionam hoje em dia, vamos só fazer uma pequena reflexão, né? E entrar até num outro assunto dentro da procrastinação. O mundo que a gente vive hoje, né, como é que ele está? Vamos parar para pensar. Por mais que muita gente diga que a gente está andando para trás, a gente percebe que já teve muita evolução em várias áreas. Então, por exemplo, sobre longevidade. A longevidade que a gente tem hoje, a expectativa de vida que a gente tem hoje, ela é muito maior, praticamente o dobro do que tinha 100 anos atrás. Hoje a gente está vivendo mais. Se a gente for falar de conhecimento humano, a internet está aí para democratizar qualquer tipo de assunto que você queira buscar. Busque boas fontes, tá? Porque fake news está cheia aí. Outra coisa, a gente hoje vive num momento em que a tecnologia está muito adiantada. Hoje, por exemplo, esse aparelhinho que você está assistindo a gente, ele é mais poderoso do que muitos computadores que tinham há 20 anos atrás. Então, a gente tem acesso à tecnologia, a conhecimento, a nossa longevidade está maior, o nosso acesso a viagens, ou seja, deslocamento pelo mundo, e comunicação instantânea, porque hoje eu posso mandar uma mensagem para alguém que estiver lá no Japão e a pessoa na hora vai ver o que eu estou mandando. Olha a diferença para alguns anos atrás, onde era necessária a carta, né? Só como um exemplo. Então, a nossa sociedade, ela tem como se fosse um lema, dizendo o seguinte: quanto mais liberdade a gente tiver para poder se deslocar, fazer as coisas, mais a gente tem felicidade. Só que a gente tem percebido um caminho contrário, né, naquilo que a gente vê na sociedade. Cada vez um número maior de pessoas procrastinando, tendo ansiedade, tendo depressão. Então, por que a gente tem tantos elementos que facilitam a nossa vida e, ao mesmo tempo, a gente vê que os níveis de procrastinação são cada vez maiores na nossa vida? Mais oportunidades, aí vem o lado negativo disso tudo, né? Quanto mais oportunidades a gente tem para fazer escolhas, vai aparecendo um problema que o Peter coloca no livro, que ele chama de paralisia decisória. Ou seja, é como se fossem opções que vão cada vez mais se abrindo, abrindo e abrindo. A gente tem um mundo de opções para escolher, o que antigamente não era assim. A gente tinha 2 ou 3, né? E a gente tem um mundo infinito quase de opções para escolher, e isso vai gerando na gente uma paralisia para decidir. E isso vai fazendo a gente procrastinar. A Amanda até colocou aí, né, o efeito menu do Netflix, né, Amanda? Fala aí. Pois é, sabe quando a gente tá assim, isso é de bobeira, vou ver uma série hoje. Aí entra no Netflix. Isso acontece comigo, tá? Não sei se acontece com alguém, não. Eu que sou muito doida mesmo. Aí eu começo a puxar. Aí eu vou favoritar isso aqui para eu ver depois. Quando eu vejo, eu fiquei meia hora no menu do Netflix, não escolhi nada. Porque é tanta coisa para escolher
Que aí você vai passando. Isso já aconteceu isso muitas vezes comigo. Aí eu falei com ela, cara, isso é paralisia decisória. É a síndrome é o efeito menu do Netflix. É igual o YouTube também, é igual o Reels. Você fica lá, tum, aí para não. Aí tum. Quando viu, não viu completo nenhum. Então, hoje a gente tem tantas coisas legais. Isso deve acontecer até com... Quantos anos não faço isso? Ah, amigo, você tá no menu ali do YouTube Kids. Eu te entendo, mas vai voltar. Você vai voltar a ter o domínio sobre o controle remoto. Ó, a gente já se ofereceu, tá? Para seus babás. O convite está de pé. É verdade. Então, Amandinha, só recapitulando, né, essa questão da paralisia decisória, acho que o pessoal que passa por isso, acho que todo mundo que está aí deve ter uma história para contar sobre isso também, né? A gente vai percebendo que quanto mais opções a gente tem, mais energia mental a gente gasta para poder tomar decisões e vai se sentindo cada vez mais incapaz de tomar decisões que vai levando a gente para a frustração da procrastinação, né? Então, outra coisa também que causa paralisia decisória é quanto mais complicada é uma decisão para a gente tomar, mais a gente vai adiando a tomada dessa decisão, né? Às vezes decisão difícil. Hoje em dia a gente está cheio de decisão difícil, né? Quem vive a vida moderna sabe que a Amanda já contou exemplo de filho, às vezes doente, problema no trabalho, problema de deslocamento, pensar sobre uma casa para morar, enfim, tanta coisa que a gente tem que decidir ao mesmo tempo, e às vezes a gente chega em momentos da vida que tem várias decisões difíceis para tomar. As decisões difíceis, geralmente a gente acaba fazendo isso também, a gente acaba protelando, porque é uma decisão complicada que envolve efeitos, né, dali para frente, e você vai protelando ela também para frente. É também um exemplo da chamada paralisia decisória. Você fica tão... você já está sem tempo para fazer um monte de coisa, e tem que parar para pensar nas implicações daquela decisão, você vai adiando ela para depois. Outro efeito que ele fala... É igual videogame, né, Wallace? Conforme a gente vai ficando mais velho, outras pessoas vão sendo influenciadas pelas nossas decisões. Então, isso acaba sendo uma variável também. Exatamente. Então, quanto mais complicado você vai tendo opções para comparar, quando você tem muitas opções, como fica complicado isso, maior é a tendência da gente protelar a nossa decisão e procrastinar. Então, quando a paralisia decisória, que é essa escolha que a gente está falando aqui, né, dessas múltiplas escolhas, que às vezes a gente não sai do lugar, é o tal do passar o menu do Netflix, né? Essa paralisia decisória vai gerando da gente, aumentando a possibilidade da gente procrastinar. Então, é importante que a gente fique atento a isso também. E aí o Peter, no livro, ele dá algumas ferramentas que a gente já vai começar a conversar sobre elas e já vai entrar na parte das dicas também, né? Exatamente. Ele dá algumas ferramentas que ele chama de ferramentas de desenvolvimento pessoal para que você busque novas formas de agir, tomar decisões e tentar evitar ao máximo a procrastinação. Primeiro que ele fala, que ele chama de motivação. Ele fala que é importante que a gente tenha uma motivação na vida, porque quando você tem uma motivação para algo, a tendência é que você queira buscar aquele algo. E ele chama a atenção da gente para a gente pensar no seguinte: o recurso mais escasso que a gente tem hoje em dia e o recurso que mais vale não é o dinheiro. O recurso mais escasso e que mais vale na vida de todo mundo que está assistindo a gente aqui é o tempo. Porque depois que o tempo passa, você não recupera ele. O dinheiro, se você perder ele, você consegue recuperar de alguma forma, consegue pegar um empréstimo, o que for. O tempo não. O tempo ele não volta atrás. Então, ter a noção de que o nosso tempo é finito já traz uma motivação para a gente usar melhor esse tempo que a gente tem. Uma outra coisa que ele fala também, para a gente perceber, é que a gente, quando tem essa noção de que o tempo é finito, isso ajuda a gente a poupar o nosso tempo e buscar colocar ele em coisas úteis, coisas boas. Então, ter uma motivação, ter algo para você buscar na vida, já te ajuda a protelar menos. Então, se pergunte quando você acordar todo dia, assim, o que me motiva hoje? O que me faz hoje buscar algo que para mim vai ser importante?
que para mim seria interessante hoje conquistar para eu me sentir bem comigo mesmo? O que me motiva? Basicamente é isso. O que te motiva hoje em dia? É buscar o quê? Colocando foco nessa motivação, a tendência é que você comece a protelar menos. Então mantenha esse foco, esse motivo dentro do teu raio de visão aí. Exatamente. O segundo aspecto que ele fala, que é importante para a gente buscar ter menos procrastinação, é a gente olhar para a nossa disciplina. E aí a disciplina aqui, ele fala para a gente que ela tem dois lados. Ela tem um lado da produtividade e ela tem um lado da eficácia. Então, o que é ser uma pessoa produtiva? Ser uma pessoa produtiva é você usar o seu tempo com coisas que são significativas para a sua vida pessoal. Você entende que aquilo ali é importante para você e está sendo produtivo para você, por exemplo, estar lendo um livro. Está sendo produtivo para você fazer um curso. Está sendo produtivo para você realmente clicar para assistir a série e não ficar passando no menu, né? Porque tem muito documentário bom e vai ser produtivo para você assistir. Não estou botando cara por cima ninguém não, tá? Para todo mundo aqui, para mim também. Rainha da cafeína. E Então, do assim, controle que fica passando no... Então, é um aspecto da disciplina. É a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo e pensar assim, isso está sendo produtivo para mim? E a gente focar naquilo, porque sendo produtivo, você não está procrastinando. E a outra coisa em relação à disciplina é a eficácia daquilo que você está fazendo. A eficácia é aquilo que você escolheu fazer, que você sabe que é produtivo para você. Ele vai dar um resultado bacana para você? Então, quando você pensa que aquilo seja produtivo e que aquilo vai trazer um resultado bacana para você, você já está deixando de procrastinar. Não é simplesmente deixar passar o que vier passar na sua frente. É você fazer escolhas. E a gente vai falar também que é um outro elemento que ele vai falar mais para frente aqui sobre essa questão de fazer escolhas. Mandinha, quer falar alguma coisa aí até aí? Ó, motivação e disciplina. Motivação para manter algo no nosso raio de visão, que a gente esteja a fim de buscar, né? O que me motiva. E a disciplina, que é fazer as minhas escolhas para que algo seja produtivo, seja eficaz para mim. Isso ajuda a gente a sair da procrastinação? Te ajudou de alguma forma? Eu acho que a questão de tudo, que acaba sendo uma linha mestre de muita coisa que a gente fala aqui no Bora, é trazer sempre para a consciência. Uhum. Se eu estou procrastinando, é trazer para a consciência. Por que eu estou procrastinando? Para a gente poder entender que não fazer uma determinada coisa é uma decisão. Uhum. E se eu estou procrastinando aquilo que eu deveria fazer, pelo menos eu tenho que viver com presença aquilo que eu decidi fazer porque eu procrastinei. O que eu estou querendo dizer? Estou de bobeira, então fica de bobeira pleno. Entenda que você está procrastinando o que é importante, faz um plano de ação. E entenda o que está te levando a procrastinar. É trazer para a consciência. Eu acho que isso é uma coisa assim, que é tênue, tem muito a ver com isso que você está falando. Para que quando a gente deite para dormir, a gente entenda que a gente escolheu não fazer. E tem um repouso. Então, é trazer para a consciência. Exatamente. Bem bacana isso que você falou, porque a gente já fez uma live sobre, né, os níveis de consciência. E hoje aqui a gente já falou sobre a diferença entre procrastinação, preguiça e relaxamento. Então, quando você fica consciente que você precisa relaxar, você não sinta culpa porque está relaxando. Aproveita 100% o teu relaxamento, para não ficar com a sensação de frustração de que não está fazendo algo que deveria estar fazendo. Então, ele coloca esses dois elementos, inicialmente, né, que é a motivação. Quando a gente busca uma motivação na vida, a tendência é não procrastinar. Quando a gente olha para a nossa disciplina e busca escolher coisas que são produtivas para a gente, e que trazem algum tipo de eficácia para a gente, também é legal para evitar a procrastinação. Um outro elemento que ele fala, que ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, que é para a gente poder se desenvolver de uma forma bacana e evitar procrastinar, é a gente olhar para o resultado. Então, tudo que a gente fizer, é sempre muito legal a gente buscar e mirar dois tipos de resultado. Primeiro, o resultado emocional, ou seja, o que eu estou escolhendo fazer, eu quero me sentir bem com aquilo que eu fiz. Eu quero me sentir feliz porque eu consegui chegar naquele objetivo. Então, é muito legal quando a gente usa um bom recurso, que é a mentalização, de você fechar o seu olho e imaginar
aquela realização que você quer tanto fazer, que às vezes você adia, procrastina, fecha os olhos, imagina você vivendo aquela situação. Como é que você quer estar no dia 31/12 desse ano? Aonde você quer estar? Com quais pessoas você quer estar? Como é que você quer olhar para o teu ano todo que passou e se sentir? Só um exemplo. Então você faz um exercício de mentalização e pensa assim, qual é o resultado que eu quero alcançar lá no final do ano? Isso é uma forma de você ir se motivando e evitar a procrastinação. Então, ele fala para a gente buscar 2 tipos de resultado. O resultado emocional, que é como você quer se sentir realizando aquilo, e o resultado material, porque às vezes você está numa nova empreitada, como a Nelly está aí, e a gente também, né? De buscar uma nova forma de vida, uma nova forma de renda. Então você está buscando um resultado material também, que é bacana. Sim. Então você imaginar a tua empresa constituída, a tua progressão na carreira, esse resultado que você consegue olhar para ele e visualizar você passando por aquilo, também é uma ótima dica para você evitar a procrastinação. Porque você vai enxergar o seu futuro eu pleno, realizado, se sentindo feliz, se sentindo naquela posição que você quer estar. Isso te ajuda a não procrastinar. Então, naqueles momentos onde você estiver naquela indecisão, sei lá, protelando eu estou recebendo a sua promessa aqui, ó. Profetiza que eu estou recebendo essa promessa aqui. A Nelly colocou aí, ó, é isso que motiva. O mural do desejo é uma âncora. É exatamente isso. Exatamente a gente visualizar o nosso futuro eu ou a nossa futura conquista. Manter ela sempre no nosso mural. Isso vira uma âncora e isso permite que a gente procrastine menos. Olha que dica bacana, né? Exatamente. E por último, ele fala que uma das dicas também legais que são para a gente evitar a procrastinação é a gente ter objetividade naquilo que a gente quer. Então, você pode ter uma motivação, você pode ter disciplina, você pode ter o sonho de chegar num resultado. Só que, às vezes, tudo isso pode ser um sonho inútil, pode ser uma direção inútil para você. Então, você ficar consciente do teu objetivo, você ter uma objetividade consciente para aquilo que você quer e por que aquilo vai ser importante para você, te traz um nível de consciência que a Amanda falou aqui, que a gente já conversou em outra live. Te traz um nível de consciência e aí você consegue fazer, sabe o quê? Você consegue planejar melhor, você consegue gerar o efeito colateral na sua vida que você quer que aconteça. Você bota lá no mural, você tem todos os seus objetivos, mas é preciso que você tenha objetividade para o que você realmente quer. Porque tendo objetividade, todos os outros elementos vão te ajudar a chegar naquele lugar. Então você se planeja melhor, você busca estudar melhor qual vai ser o resultado que você quer chegar, o resultado de cada uma das suas ações ao longo do caminho. Ou seja, você vai atuar durante todo o momento com consciência do que você faz. Olha que 4 ferramentas bacanas, né? Isso. Que o autor traz para a gente, que são legais para a gente evitar a procrastinação. Só reprisando. Motivação, disciplina, foco no resultado e objetividade no que você quer. Colocando isso na sua mente, como a Nelly falou aí, né, o mural, né, que se torna âncora, ou a mentalização do teu futuro eu e do lugar onde você quer chegar, isso já vai te ajudar bastante, se você fizer esse exercício, a buscar a motivação, a disciplina, a objetividade, o resultado que você quer e evitar a procrastinação. Então, a dica é pra gente também, né, Amanda? É claro! Vai tudo pra gente também. Aqui é igual quando a gente vai dar palestra, né? O povo dá um tema pra gente dar e fala assim, papai do céu tá querendo que a gente aprenda sobre isso aqui. A gente nunca acha que é pro outro, né? Todo tema que chega pra gente conversar, primeiro bate pra gente. Exatamente. E assim, pra gente amarrar aqui com as dicas, né, nesse finalzinho... só mandar um beijinho aqui para a Beta, que entra na live, para a Roberta, para o Fábio, que está aqui, Clarice e a André também. Fechando aqui com as dicas bem práticas. Depois, ou anota aí, ou vocês, quando a gente subir a live, pega esse finalzinho que o Wallace falou, que eu vou falar agora. Dentre as dicas práticas que a gente observa que funciona com a gente, trocando ideia também,
sobre isso, primeira coisa é ferramentas para autoconhecimento. A gente viu que a causa da procrastinação, para mim, é diferente para o Wallace, que pode ser diferente para cada um. Observe o que você costuma procrastinar e procure se observar. A meditação e a autoobservação ajudam muito nisso. E no meu caso, como eu vi, eu não sou uma pessoa clássica procrastinadora. Pelo contrário, né, Wallace? Se deixar, eu vou fazendo. Mas a terapia me ajudou a identificar a causa de coisas que eu procrastinava, que são essas causas não óbvias que a gente trouxe aqui. Um comando, uma segunda dica, que é o comando que o Napoleão Hill coloca. Faça isso agora. Isso me ajudou muito com coisas do dia a dia. E o Fernando, ele nem sabe o que eu vou falar dele agora, mas é verdade. Eu tinha o hábito de chegar em casa e ficar igual um plâncton no chão da minha sala, procrastinando, ir no banheiro, tomar banho, jantar mais cedo e dormir mais cedo. E isso foi virando um dormir tarde. Aí o abençoado Fernando passou uma semana aqui na minha casa e falou, amiga, chega em casa e toma banho. E depois você faz o resto. Esse livro aqui me ajudou muito também. Então, eu fiz um empilhamento de hábitos que funciona até hoje e me ajudou a dormir mais cedo. Faça também a procrastinação ativa. O que é isso? Escolhe o que você quer procrastinar. Gente, aceita que dói menos. A gente procrastina sim. Então, se você tem um monte de coisa para fazer, escolhe ativamente o que você quer procrastinar. É lavar a louça? Lava a louça depois e vai fazer outra coisa. E vive aquilo com presença. Pois é, imposto de renda, tá aí. A louça tá suja. Qual que você vai querer procrastinar? Como é que é? Fala que eu não entendi início. O imposto de renda tá aí, o prazo é amanhã. A louça tá suja. Você pode escolher o que você vai procrastinar. É verdade. Ai, para de fazer pergunta difícil essa hora. Eu quero ver Netflix. Ele botou meditação, terapia e espiritualidade. Combo do bem. Tamo junto. Tá lá, faxina também, cara. Não quero, não. Tati, bem-vinda na hora das dicas aí. Pergunta. Primeira coisa também, reduz o volume de atividades diferentes. Isso foi uma coisa que me ajudou. A gente procrastina quando tem muita coisa para resolver. E organize-se. Lala era uma pessoa muito organizada, modelei isso nela e se organiza, porque se organizar direitinho, todo mundo, complete a frase vocês aí. Vamos ver quem sabe. Pergunte-se, o que eu vou encontrar após a procrastinação? Que tem muito a ver com a visualização que o Wallace colocou. Se eu procrastinar, o que vai acontecer? E se eu não procrastinar, o que vai acontecer? E imagine-se vivenciando essas consequências positivas. Visualize. Isso funciona muito para autossabotagem. Eu estou procrastinando uma situação muito positiva na minha vida, mas o que vai acontecer se eu parar para fazer aquilo? E procura ver ferramentas para dar conta. Ame-se e deixe brilhar a sua luz. Para isso, converse com pessoas com quem você confia. Use a ferramenta de autoafirmação. E a solução para deixar de procrastinar em relação a isso é trabalhar muitas vezes a coragem e a retirada de ruídos. É a autoestima. Esse é o remédio para esse tipo de procrastinação. Aquela que vai alavancar a sua vida, mas a gente adia por medo. Então, estamos juntos aí para resolver essas tretas de adulto, né? É isso. Então. Beleza, só relembrando o pessoal aí que em breve a gente coloca a live disponível no nosso perfil, né? Agradecendo a todo mundo aí pelo tempo de estar aqui com a gente, né? Muito obrigado. Como a gente falou, o recurso mais valioso é o tempo e na internet é a atenção. Então, obrigado para você que conseguiu estar aqui com a gente hoje, a atenção que você deu para a gente aqui. Exato. E lembre-se sempre, se organizar direitinho, todo mundo procrastina menos. Valeu, gente. Beijo para todos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo.